nova diretoria do Sindicato dos Bancários aqui da Paraíba tomou posse ontem à noite e hoje a gente traz uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui na Paraíba, Marcelo Alves, e com o presidente da Federação dos Bancários Centro-Norte, o Cleiton dos Santos Silva aqui, e a gente vai começar falando, antes de entrar em assuntos mais polêmicos e mais complicados, como foi a posse, como está essa organização? Mudou muita coisa na direção do sindicato aqui na Paraíba? Na verdade, os bancários ontem participaram de uma grande festa lá no nosso sindicato, no ginásio, onde tivemos a oportunidade de fazer uma solenidade de posse festiva, uma vez que já tínhamos tomado posse no último dia 11 de julho. E aí, os desafios, né, para essa nova diretoria, tomou posse no dia 11 de julho, fizemos uma renovação da atual diretoria, onde mais de 20% da diretoria foi renovada, e contamos com experiências desses também que estão chegando para que a gente possa juntar nossas forças e enfrentar esses novos desafios em uma conjuntura tão adversa, essa que nós estamos atravessando no nosso país. A profissão de bancário, enquanto clientes ou enquanto jornalista, a gente acompanha, é corrida, tem uma carga horária intensa e o trabalho dentro de uma agência bancária também é exaustivo, pode-se dizer assim. A partir desse momento, a gente está acompanhando as matérias nacionais, tem a medida provisória da liberdade econômica, que foi aprovada essa semana no Senado, mudando, inclusive, o funcionamento dos bancos. Como é que o senhor recebe essa informação? É verdade. Existe uma lei de 1962, a lei 1478, que foi revogada, inclusive, com essa medida provisória, com essa aprovação, né? Essa lei, ela veda a abertura dos bancos aos sábados e domingos. Porém, nós temos uma convenção coletiva, é importante ressaltar isso aí. A categoria bancária é uma das únicas categorias no país que tem uma convenção coletiva composta por mais de 70 cláusulas essas que são todos os direitos conquistados ao longo desses últimos 30 anos, né? E nós fechamos um acordo em 2018 para 2 anos, e esse acordo garante toda essa convenção, todos esses direitos. Embora essa medida provisória, mesmo sancionada pelo atual presidente, passe a lei a vigorar, nós temos a tranquilidade de que não irá atingir agora de imediato a categoria. Essa lei foi revogada, porém nós também temos uma lei, o artigo, aliás, 224 da CLT, né, que diz que o bancário, a sua carga horária e sua jornada é de segunda a sexta-feira, né? E nós já mandamos, inclusive, o recado em mesa de negociação à FENABAN, é a instituição que negocia pelos bancos, né? Nós não iremos aceitar que essa lei venha atender aos bancários ou atingir os bancários, uma vez que a categoria que tem uma jornada estressante, tem um acúmulo de doenças. Infelizmente, a categoria bancária hoje tem um acúmulo de pessoas trabalhando doentes, porque a pressão é muito grande, muitas vezes cobranças inatingíveis de metas, né? E doenças de vários tipos, alela, lesão por esforço repetitivo, são doenças psíquicas, sem falar também das modalidades de arrombamento, de explosão, que fica o trauma, o assalto com a categoria. Então nós acreditamos que essa legislação, que certamente essa lei que será sancionada, que vai atingir várias outras categorias de trabalhadores, nós não iremos permitir nem aceitar que os bancários sejam atingidos. Nacionalmente, como os bancários têm recebido essa notícia? Tem alguma movimentação prevista? Porque a medida provisória vai ter o mérito analisado ainda no Congresso, né? E aí pode haver inclusão ou modificação novamente no texto. Como vocês estão se preparando para isso? Então, a preocupação dos bancários, assim como de toda a classe trabalhadora no país, com todas as mudanças que o governo presidente da República tem implementado, feito, seja na legislação, seja no processo de privatização das empresas estatais, também é um assunto que coloca todos de forma apreensiva. Isso tem alcançado também a classe trabalhadora, mas como o Marcelo explicou, a nossa convenção coletiva, ela tem uma vigência de 2 anos. Em 2017, e por que a gente afirma que não atingirá a categoria bancária?
Porque em 2017, com a reforma da lei, com a reforma trabalhista, ficou definido em legislação que o negociado prevalece sobre o legislado. Considerando que nós negociamos em 2018 um acordo que trata de todos esses assuntos, nós entendemos que nós não vamos ser atingidos. Contudo, é um momento de apreensão no país, a classe trabalhadora tem sofrido ataques duros, seja pelas mudanças na legislação, porque essa lei, essa medida provisória que deve a sanção da presidência, ela modifica uma série de questões com relação ao trabalho e, portanto, deixa todos preocupados. Nós tivemos uma negociação com a FENABAN nesta semana que passou, dissemos o que nós esperamos disso, ou seja, se a lei vier a ser sancionada, se a medida provisória a lei vier a ser sancionada, nós queremos a garantia do que foi acordado, que está previsto no nosso acordo. E da mesma forma, há um movimento de nós organizarmos aí ações, seja para a defesa das empresas estatais, seja para a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Tem um outro lado também, além da questão da privatização, fala-se muito dos servidores efetivos de bancos públicos, mas que inclui outras categorias também, da efetividade ser levada em consideração a produtividade. Tem uma movimentação nesse sentido também? Então, são muitas mudanças, né? São muitas coisas que estão acontecendo no nosso país. E as mudanças, como eu já disse, elas recaem exclusivamente na classe dos trabalhadores, seja trabalhador privado, seja trabalhador público. As organizações que representam os trabalhadores públicos têm feito movimentações também, no sentido de proteger essa classe que são os servidores que fazem, né, um serviço, que prestam um serviço para a sociedade e é um serviço de excelência. E o que nós vemos é uma tentativa de marginalização desse setor e que nós não vamos permitir, mesmo nós, predominantemente do setor privado, mas protegendo hoje os bancos públicos, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, lá na nossa região, e outras empresas, outros bancos públicos, nós fazemos um trabalho com muita qualidade, não é? E, portanto, é preciso que a sociedade reconheça isso, e que entenda o que há de interesse é, de fato, uma busca de criminalizar o servidor público, o bancário de empresas públicas, porque a precarização do trabalho nesses setores justifica, né, vamos dizer assim, entre aspas, o interesse do governo em privatizar, em terceirizar o serviço público, e aí a gente sabe que nós vamos ter problemas seríssimos com a qualidade do serviço, com a segurança do serviço, seja pela informação, seja por outras questões. Então, nós estamos nos movimentando setembro com ações que visam a enfrentar e denunciar toda essa problemática. Além dos bancos públicos que já passam por todo esse dilema, tem também o programa de demissão voluntária ou de aposentadoria antecipada, que não afeta só os bancos públicos. Alguns bancos privados também têm aderido a esse programa. Como fica para o sindicato lidar com esse tipo de postura de empresas privadas também? É verdade. O Bradesco é quem foi o pioneiro com essa modalidade, haja vista que apenas os bancos públicos que tinham esse programa, né? Em 2017, o Bradesco lançou esse programa quando da aquisição do Banco HSBC, no ano de 2016, e aí ele proporcionou, fez o lançamento desse programa para que alguns colegas saíssem. Muitos, inclusive, aderiram. Hoje, o Banco Itaú, recentemente, ainda no início de agosto, fez o lançamento também de um PDV, onde tem expectativa aí de que vários bancários façam adesão a esse plano, né? E nós lamentamos, porque, na verdade, o bancário da rede privada, da iniciativa privada, existe uma rotatividade muito grande. Poucos são os bancários
que chega a 15, 20 anos de banco, né? No máximo 10, 12 anos, e aí os bancos já vão demitindo, já vão contratando outros, inclusive por pagar um salário até menor, porque alguns de acima de 20 anos têm garantias que hoje não têm. Então os bancos têm essa visão. E o sindicato lamenta, tem conversado, tem dialogado com a base, mas aí também fica a cargo. Eu tenho dito, alguns colegas inclusive têm me perguntado: Marcelo, o que é que você acha, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa que eu digo, é uma decisão extremamente pessoal, que você tem que analisar, tem que ver, que hoje existem quase 14 milhões de desempregados no país. Você vai fazer adesão a um plano desse, dinheiro está ali, se você não cuidar, voa. O que é que você vai fazer? Não, mas se eu não sair, se eu não aderir, pode ser que eu seja demitido. Então, assim, é uma decisão extremamente pessoal, né? Orientamos que converse com seus familiares, que veja, que analise, porque o que está em jogo é o emprego do bancário. É um plano de saúde que nós conquistamos com fruto de muita luta. É importante dizer que nenhum banco e de nenhum governo, seja público ou privado, nenhum bancário recebeu nenhuma benevolência. Todas essas conquistas que nós citamos, nessas 70 e poucas cláusulas que nós temos garantida, é fruto de muita luta, de muitas greves, e aí a gente precisa valorizar. Por isso nós entendemos que ele tem que pensar, tem que refletir e não aderir. Existem também rumores de que outros bancos privados estejam lançando, deverão estar lançando, indo nessa crista da onda aí de PDV. Para finalizar a nossa entrevista, embora em pouco tempo a gente tratou de vários assuntos que vamos acompanhando e vamos falando mais sobre eles, porque são assuntos que estão em andamento. Nada do que falamos aqui, seja a medida provisória, seja a questão de privatizações ou terceirizações, nada disso está pronto e acabado ou terminou de ser analisado. Tem uma mensagem que os senhores queiram deixar para os bancários que estiverem vendo esse vídeo? Sim. O bancário, a bancária, precisa primeiramente reconhecer e valorizar a sua convenção coletiva. Em 2018, ano passado, nós fizemos a primeira negociação com a FENABAN em um cenário extremamente difícil, a primeira negociação pós-reforma trabalhista, onde nós corríamos o risco de perder todos os nossos direitos e recomeçar do zero. O Comando Nacional, através da nossa confederação, a Contraficute, teve a estratégia de antecipar a nossa negociação. A data base da categoria bancária em 1º de setembro. Nós já iniciamos em junho as negociações. Organizamos as nossas conferências, encontros, entregamos a pauta de reivindicação e passamos todo o mês de julho negociando. Conseguimos, com muito esforço, com muita luta, com muita noite de sono. Passei praticamente a semana em São Paulo negociando, o Pedro Cleito da mesma forma, eu ia mais membro do comando, e aí nós conseguimos fechar um acordo de 2 anos. Digo que nós precisamos valorizar e que o bancário e que a bancária precisa valorizar, porque quando nós fechamos um acordo, pela primeira vez em 2016 esse acordo, recebemos algumas críticas, uma vez que os bancários estavam acostumados com greve todos os anos, né? E muitas vezes essa greve acabava que não tendo o resultado esperado. Em 2016 fechamos um acordo de 2 anos, 2017 tivemos o nosso direito garantido. 2018 fechamos um acordo de 2 anos em um cenário extremamente desfavorável, pós-reforma trabalhista, e para este ano, que é um ano que várias outras categorias, ao invés de manterem minimamente, já que não conseguem conquistar, estão perdendo seus direitos em mesa de negociação. Preciso dizer à categoria que agora em setembro, na negociação dessa semana que passou com a FENABAN inclusive, os representantes da FENABAN inclusive nos garantiu que irá pagar a PLR até o dia 20 de setembro, ou seja, participação nos lucros e resultados até o dia 20, ou seja, pode pagar até antes, coisa que geralmente a gente recebia no final de setembro ou outubro, depois de 20, 30 dias de greve. Então, bancário e bancária, valorize, conquistamos, conseguimos e nos preparemos porque o próximo ano, aí sim, será a grande prova de fogo. Se esse ano está difícil, o próximo ano será mais ainda. É importante, é preciso que o bancário, que a bancária esteja atenta, esteja mobilizado, esteja participando das assembleias, das reuniões que os sindicatos têm feito nas agências, têm conversado, têm dialogado, e é importante que você participe. Eu costumo dizer que o sindicato não é apenas os 36 diretores eleitos, ou os 18 diretores eleitos para tocar a luta.
cada bancário em seu local de trabalho faz parte da categoria e é importante a participação. Esperem dessa nova diretoria muita luta, muita resistência, muita transparência, clareza e honestidade, porque nós iremos resistir, não iremos permitir que qualquer governo que seja venha retirar aquilo que nós conseguimos e conquistamos com muita luta, muito suor e muito esforço. Então, esse ano não haverá greve. A negociação já foi concluída. Sim, sem dúvida. Esse ano não haverá greve. Inclusive, nós tivemos a semana que passou em São Paulo negociando. Está tudo certo, tudo garantido. Estamos apenas esperando para assinar alguns aditivos que ficaram pendentes. Mas é importante, e sua pergunta é pertinente, é importante dizer ao bancário que ele terá no final de setembro ou no dia 20, para aqueles que recebem, que são de bancos públicos, recebem seus proventos no dia 20, a reposição da inflação garantida, seja ela qual for. Certamente nesses próximos dias será divulgada a inflação do período, né? Mais um aumento real de 1%. E a manutenção de todos os direitos, seja ele ticket alimentação, auxílio creche, auxílio babá, auxílio educação e vários outros aí que a categoria sabe quais são. Porque essa notícia é boa não só para os bancários, que podem ficar, né, mais tranquilos com a questão da reposição salarial, mas também para todo mundo que utiliza banco e que acaba sofrendo também as consequências dessa paralisação, né? Exatamente. Finalizando aqui, quero cumprimentar a diretoria do Sindicato dos Bancários da Paraíba, em nome do companheiro Marcelo. De fato, é uma entidade que tem feito bastante na busca, né, juntamente no conjunto com os demais membros do Comando Nacional, na busca de manter, de lutar, defender o interesse do trabalhador bancário e bancária. Quer dizer que o momento é um momento, a conjuntura do nosso país é um momento de muita dificuldade, mas nós somos a maioria, nós somos o grande número, então a força está conosco. É simples nós entendermos isso, nos mantermos juntos. O Sindicato dos Bancários da Paraíba, assim como os demais entidades sindicais do país, defendem o interesse do trabalhador e, portanto, vamos nos colocarmos unidos, juntos, e resistiremos a todos esses ataques que nós estamos sofrendo nesse momento. A gente vai fechando por aqui a entrevista, agradecendo a presença de vocês aqui no Polêmica Paraíba.